Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos ter a resposta para uma pergunta que incomoda tanto o nosso coração. Como podemos encontrar o Senhor? Deuteronômio, capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhe ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos do povo, que ouvindo todos esses estatutos dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha tantos estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu lhes proponho. Então, somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que vierem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos diante do céu. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria do Jordão, e não entraria na terra boa que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor,
o Deus de vocês, para o provocar à ira, hoje toma o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomaram posse. Vocês não prolongarão seus dias nela. Pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a voz, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. E no meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e os escolheu, os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como se vê hoje. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Este homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon. Incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Aqui está a resposta para essa pergunta que perturba tanto o nosso coração. E que quantas vezes nós perguntamos, Deus, onde tu estás? Deus, tu me abandonaste. No versículo 29 está a resposta. No dia da sua angústia, de lá, daquele lugar, vocês buscarão o Senhor e o acharão, quando buscarem de todo o coração
e de toda a alma. Mas qual é a diferença entre coração e alma? Por que que ele deixa tão claro que são duas buscas que nós precisamos fazer? Porque o coração ele está ligado às emoções, às ações involuntárias, aos desejos, até mesmo corrompidos. E a alma está no campo da decisão, no campo da razão, onde nós podemos fazer as nossas escolhas e seguir um caminho. Mais à frente, ele fala que quando nós nos voltarmos para Deus e obedecermos, aí então, aqui no 30, quando vocês estiverem em angústia e todas essas coisas vierem sobre vocês, e aí vocês buscarem ao Senhor e lhe atenderem a voz, lhe atenderem a voz. Quando nós buscamos a Deus, nós não buscamos só consolo, nós buscamos direção. Deus, ele acolhe, mas ele não fica conosco com a cabeça no colo dele, passando a mão na nossa cabeça, nas nossas justificativas. Ele acolhe, depois ele olha nos olhos e diz: levanta e anda. Só que esse levanta e anda não é mais como era antigamente. Não é mais pela nossa própria força, pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos. Agora é levanta e anda, atendendo à voz do Senhor. Essa é a diferença. É através disso que nós vamos reconhecer, receber e reconhecer as bênçãos que vêm de Deus. Sem isso, não dá certo. Capítulo 5. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anunciam, para que vocês aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco. Todos os que estamos aqui vivos, face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram no monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem ou escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São essas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, nada acrescentou.
Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproximem-se, você, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhes disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo. E eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra e que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Moisés aqui repete os 10 mandamentos. E eu quero dar ênfase a esse coração quebrantado e inclinado para Deus. Que Deus aqui fala com tanto carinho e cuidado. Quem dera que esse povo tivesse sempre esse coração. Também quero dar ênfase para o primeiro mandamento. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Se cumprirmos somente este mandamento, todos os outros serão consequência. Todos os outros serão consequência de um caráter reto, de um coração gentil, de uma personalidade mansa. Todos os outros serão uma consequência. Não tenha outros deuses diante de mim. E aí nós pensamos em outros deuses como deuses ocultos, né? Deuses que têm nomes, mas não. Quantas vezes fazemos os nossos deuses o nosso trabalho, os nossos filhos, a nossa família? Nós só temos olhos para aquilo. É aquilo que nos move, é aquilo que, ou aquilo, ou aquele, ou aqueles, que são o centro da nossa vida, o nosso ideal, que nós pensamos que não podemos perder nunca ou a nossa vida não fará mais sentido. Qualquer coisa que esteja neste lugar tomou o trono de Deus, empurrou Deus para fora do trono, ocupou esse lugar que deveria ser somente de Deus. Que essa palavra nos inspire a sempre colocar Deus nesse trono do nosso coração, para que Ele nos dirija, Ele nos mostre o caminho. Amém?